Boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também muito bem-vindas a mais uma noite. Tivemos um probleminha técnico, mas agora sim estamos entrando ao vivo para todo o Brasil. Que alegria receber você aqui. Vamos lá, vamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Hoje é a última live da semana e essa live promete. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. E que assunto é esse, hein? Já já você vai saber. Aqueles que estão aí no Instagram já estão vendo aí na tela o nosso tema de hoje. Você do Facebook também, você do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Tivemos um probleminha técnico no começo, mas enfim, conseguimos. Vai clicando agora, você que já está no Instagram, vai convidando os teus amigos, vai falando para mim de qual lugar do país você me assiste nessa noite, se você está me ouvindo bem, o som tá chegando legal aí? Coloca para mim aí se está chegando legal, você do YouTube também, você do Instagram, você do Facebook, vai colocando aí de que cidade você me assiste e se o som está chegando legal aí. Deixa eu convidar o povo aqui também. Clica na pipazinha aí, vai convidando os teus amigos para estar conosco. Só estou convidando gente bonita aqui. Você faz a mesma coisa. Vai convidando o povo para estar conosco hoje. Vamos lá, olha aí, estou convidando bastante gente aqui. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Você que está aí no Instagram, já convidou os teus amigos? Coloque para mim aí se você já convidou. Que bom que você está me ouvindo, já falaram que o áudio está legal, que legal estar aqui. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Você aí do Paraná, você de Santa Catarina, você do Rio Grande do Sul, você de São Paulo, você do Ceará, você da Bahia. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria receber você aqui. E hoje é um dia muito especial, né? Porque hoje é mais um dia de live e eu não sei como foi o seu dia. Espero que cada segundo desse dia que você teve tenha valido a pena. Se não valeu a pena, vamos fazer valer a pena nessa noite através da nossa live, tá certo? Olá, aqui é o Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives. E eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? Eu creio que sim, começando uma vida de cada vez. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre blindagem emocional. E eu te pergunto, para a gente começar a live aí, tendo a sua participação nessa noite, se existisse uma maneira de proteger você, se existisse uma forma de colocar um escudo protetor sobre você para impedir que os dardos inflamados dos vampiros emocionais te atingissem, para impedir que você sofresse tantas dores emocionais, você gostaria de ter esse escudo, sim ou não? Coloca para mim aí nos comentários. Você gostaria sim ou não? Coloca para mim aí nessa noite para eu saber aí se você gostaria. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Enquanto você coloca aí se você gostaria sim ou não, eu quero começar a live de hoje com um pensamento. E olha só que pensamento incrível. Jamais perca o seu equilíbrio, por mais forte que seja o vento da tempestade. Olha que frase essa, hein? Jamais perca o seu equilíbrio, por mais forte que seja o vento da tempestade. E nós já vimos aqui em cada uma das lives que nós estudamos, que nós participamos, você percebeu como é fácil, né, a gente descobrir que a gente tem um problema emocional, lógico, estudando, e quantas situações são resolvidas quando a gente descobre esses problemas emocionais, essas dores emocionais, esses traumas emocionais que nós temos, e
E conforme a gente vai avançando, aprendendo a origem dos nossos problemas emocionais, que eles começam muito antes de você nascer, ou seja, os nossos problemas, eles começam dentro do útero. Aqui no livro Terra de Ninguém, que eu sempre falo para você, tem um capítulo inteirinho aqui falando sobre isso. Tudo começa no útero. E esse livro aqui é fantástico. Na realidade, ele é um manual, né? Porque você começa desde a origem e você vai passando por todas as fases até chegar o período agora da liberdade emocional, que é a tão sonhada liberdade emocional. E eu falo, tudo começa no útero, ou seja, grudadinhos pelo cordão umbilical, recebendo o alimento que vem da mãe, mas a gente já recebe toda e qualquer sequela dos princípios, dos primeiros traumas que a gente começa a ter agora dentro do útero materno. E é lá dentro do útero que começam os nossos problemas. Por quê? Porque você pode nascer por herança genética, que vai passar de pai para filho. Você pode nascer com memória genética. Memória genética, ela foi descoberta pelos cientistas e eles descobriram isso fazendo testes com macaquinhos, né? Eles começaram a perceber que os macacos têm muito medo de serpente. Mas por que um macaco, afinal de contas, tem medo de serpentes? E começaram a fazer testes. Então, os macaquinhos, eles nasciam e eles começaram a colocar os macaquinhos pequenos. E os macaquinhos pequenos tinham medo desesperado de serpentes. E eles começaram a perceber, então, e aí, lógico, fizeram testes mais aprofundados, que vinha através do espermatozoide do pai macaco para o macaquinho. Ou seja, ele herdava o trauma que o pai havia sofrido. Então, o pai teve um contato com a serpente. Por que um macaquinho que nunca tinha visto a serpente tinha medo? Eles colocavam vários tipos de animais, inclusive répteis, e o macaco não reagiu, ou reagia, né, conforme ele reagiu quando viu a serpente. E quando você olha para essa situação, você pode sim ter nascido, você veio, né, como fruto para este mundo, já trazendo então herdado do seu pai, ou seja, de memória genética, veio pelo espermatozoide do pai, os traumas e bloqueios que esse pai sofreu. Aí essa criança, ou seja, esse projeto de criança vai chegar ao ponto que vai nascer. E aí também continuam os nossos problemas, porque os nossos problemas agora, traumas e bloqueios, começam a vir pelos nossos cuidadores, pais, avós, os nossos professores. E como tem professores que criam bloqueios nos seus alunos, principalmente professores que não amam o que fazem, pessoas que às vezes estão num determinado lugar e que eles não amam. Você colocou aí que sim, eu gostaria, e olha, por incrível que pareça, existe sim como você blindar a tua saúde emocional. Mas, Oriel, mesmo que eu já tenha sequelas, eu tenho uma série de dificuldades, um monte de problemas relacionados à minha vida emocional, mesmo que tenha sequelas. Lembra na live de ontem à noite que a gente falou sobre a caverna e o eco da caverna? O eco da caverna é essa avenida que liga o teu inconsciente até o seu córtex pré-frontal, ou seja, lá do interior do seu aterro sanitário, lá do seu inconsciente, liga a sede dos seus pensamentos, aqui atrás do córtex pré-frontal. E essa avenida, ela tem uma tendência muito grande de trazer coisas ruins, e é o eco, né? O eco da caverna. Só que vai chegar um determinado momento em que você consegue, através das técnicas que você tem aplicado, as técnicas que você tem aprendido, você começa a dominar esse tipo de coisa, você começa a perceber quando elas vêm. Hoje, para você ter uma ideia, eu estava trabalhando, e eu percebi que eu estava sentindo algo estranho, e eu comecei a pensar assim... aqui ó, o Júlio fez uma pergunta, Uriel, só do pai ou da mãe? Se você está falando de memória genética do pai, só do pai, vem pelo espermatozoide, o Júlio. E eu comecei a perceber algo estranho que estava acontecendo comigo. Eu falei, caramba, será que é minha saúde? E eu percebi, não, é emocional. Era algo que estava despertando. Então, chega um ponto na tua caminhada em que você começa a perceber. E você começa a agir antes que a coisa fique mais forte do que você. Não sei se está conseguindo entender. E aí você se fortalece ao ponto de você se proteger, de você se blindar por essa situação. E na live de hoje, você viu que eu comecei ela aqui, se você chegou agora, nessa live aqui, jamais perca o seu equilíbrio por mais forte que seja a tempestade.
Aí a gente nasce, a gente passa por traumas, por bloqueios, por lutas, por dificuldades, uma série de tempestades na nossa vida, uma vida inteira estamos vivendo tempestades, e como que você enfrenta esse tipo de coisa e não perde o seu equilíbrio? Eu enfrentei uma grande tempestade, aqueles que já me acompanham há um tempo sabem o que aconteceu, eu contei para vocês detalhe por detalhe. E essas tempestades eu quase perdi o meu equilíbrio. Não conhecia o que eu conheço hoje. Eu fui no fundo do poço, no caos das emoções. Vampiros emocionais fizeram coisas terríveis. E quando eu olho para isso, eu quase perdi o meu equilíbrio. Quase, porque quase custou a minha vida. Eu quase desisti da coisa mais linda que Deus me deu, que é a vida. Hoje eu entendo e sei como ajudar as pessoas, porque eu consegui sair lá de baixo, do fundo do poço, do caos das emoções, sem ajuda de medicamento, mas estudando a mente, me aprofundando. Eu fiz formações, para você ter uma ideia, que eu paguei R$7.000, porque eu queria entender a mente, eu queria me aprofundar. E hoje eu sou um especialista na área e continuo estudando ainda. Eu me formo agora no meio do ano, na área de neuropsicologia. E quando você olha para essa situação, jamais perca o seu equilíbrio. Mas como que eu não vou perder o meu equilíbrio se isso não é ensinado na escola? Se eu não aprendi em determinado lugar, tá conseguindo entender? Mas aqui você aprende. Por isso que você tem que ser um anjo de esperança aí e levar essa luz, chamar a atenção de outras pessoas para que venham para cá. Aqui é um canal de comunicação direto, de transformação da saúde emocional. Esse é o nosso propósito. Se você não assistiu uma live que ela tem gravada aí, tanto no Facebook, no YouTube, no Instagram, é a live Esponja Emocional. Se eu não me engano, o nome é esse. Eu estou até segurando uma esponja aí, que o meu redator aí colocou. Quando você olha, essa live é muito importante você assistir ela, porque com ela você entende melhor essa live de hoje. Ah, mas Uriel, eu não assisti essa live, eu posso assistir essa? Pode, tranquilo. Mas assista, que lá tem mais detalhes do que eu vou abordar hoje. Lá na live Esponja Emocional, eu falo exatamente aí sobre a questão do empata. O que é um empata? O empata é uma pessoa que ele é uma esponja emocional. É uma pessoa que ela absorve o estresse, as emoções negativas, as coisas ruins que estão à sua volta. A gente tem 2 lives que eu já gravei aqui sobre vampiros emocionais. E os vampiros emocionais, eles estão à nossa volta, eles estão dentro da nossa família. Ele pode ser o marido, ele pode ser a esposa, pode ser filhos, pode ser um pastor, pode ser padre, pode ser a igreja, pode ser... O que tem na igreja de gente assim, meu amigo? Vampiros emocionais. E o que acontece? Quando uma pessoa ela é um empata, ou seja, ela é uma esponja emocional, ela absorve. Sabe aquele tipo de pessoa que ela vai só absorvendo, 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 absorvendo? Pior ainda quando ela é uma pessoa que ela não expõe as suas emoções. Ela foi criada sem direito a expor as suas emoções. Então lá, sei lá, o pai batia e dizia cala a boca. Ela não podia chorar, ela não podia exprimir as suas emoções. Ela foi crescendo, se ela caía, o pai ou qualquer um, o cuidador, dizia assim, cala, para de chorar. Homem que é homem não chora, rapaz. E a pessoa não conseguia expor as suas emoções. E ele cresceu nesse ambiente, ele veio para esse ambiente sem expor as emoções. E aí ele se tornou um empata, ele se tornou uma esponja emocional. Então ele está absorvendo o estresse, ele absorve tudo que está à sua volta, os vampiros emocionais. Ele pega tudo que envolve as outras pessoas para o próprio corpo. E aí ele pode ter uma série de sintomas, que são sintomas físicos, mas eles têm a origem emocional. E quando você olha para isso, a grande quantidade, a ciência já comprova que nós temos 90% das doenças são doenças psicossomáticas. Ou seja, homens e mulheres que estão doentes fisicamente, mas a sua doença é emocional. E vão passar uma vida inteira tomando medicamento para tratar sintomas. E esse é um dos grandes problemas que existe no mundo que a gente vive. Porque a gente passa uma vida inteira tratando sintomas. E é tão mais fácil você tomar uma pílula para resolver o problema. E quando eu olho para essa situação, eu sempre dou um exemplo nas nossas lives sobre a dor na cabeça. Ah, tô com dor na cabeça, ai, minha cabeça. E a pessoa fica num estado, né, sofrendo aí por causa da dor da cabeça e ela resolve então tomar o medicamento. Porque é tão mais fácil tomar um medicamento, a cabeça está doendo, toma fulano de tal que a dor. E ela vai lá e toma, só que ela está tratando o quê? Ela está tratando sintoma. Mas qual a origem? Qual a causa da dor na cabeça dessa pessoa? Não sabe.
mas ela toma um remédio e resolve nada. Aí é um grande problema porque nós nos tornamos, mas a dor na cabeça dela, ela pode ser origem estomacal, ela pode ser desidratação, ela não tomou água o suficiente, pode ser relacionada a sono, ela não dormiu o suficiente, pode estar relacionada ao estresse, pode estar relacionada à coluna, ou seja, várias possibilidades de origem que essa pessoa pode estar enfrentando, mas ela está tratando sintoma. E na saúde emocional não é diferente. Nós temos uma série de sintomas que aparecem, que se tornam inclusive físicos, e às vezes a pessoa acaba tratando sintomas físicos, mas a origem é emocional. E muitos dos nossos problemas emocionais que são medicados também se trata sintomas. Vai tratar sintomas relacionados à depressão, sintomas relacionados à ansiedade, sintomas relacionados aos transtornos de ansiedade. E aí quando você olha para essa situação, nós vamos passar uma vida inteira tratando sintomas, uma vida inteira se intoxicando de medicamento. Mas tudo tem uma origem. E aí cabe a você, ser de luz, pessoa maravilhosa, descobrir qual é a sua origem. E é aqui nessas lives, ou em uma dos programas que a gente tem, que você descobre. Ou lendo esse livro aqui também, você descobre. E quando você descobre a sua origem, você ataca na origem, você vai trabalhar na origem. Agora, quando eu olho para um quadro de pessoas empatas, que são esponjas emocionais, são pessoas que absorvem aquilo que está à sua volta, e ela está absorvendo desde o útero materno. E se você é uma pessoa empática, isso pode ser muito exaustivo. E nessa live eu vou apresentar algumas estratégias básicas para te ajudar então, ou ajudar todas as pessoas que lutam contra a baixa energia. Porque uma pessoa que ela é empata, ela tem muita baixa energia. Você já acorda cansada, você já acorda cansado. Você tem vontade de ficar lá, sei lá, de pijama, assistindo Netflix. ou Pobliflix, né? Que tem essa aí, diz que também agora. E você vai ficar aí de pijama, de meia, e você não tem energia. E eu quero te apresentar nessa noite algumas estratégias para levantar essa energia, para tirar você do estado atual que você está vivendo, fazer com que você esprema essa esponja e você saia do estado que você está e vá para o estado desejado. Então olhe para a tua vida agora e sonhe com uma vida melhor, uma vida diferente, uma vida com outra realidade. E aí vamos trabalhar nesse sentido. Para a gente engatar uma quinta aqui agora e caminhar firme aqui, eu te pergunto nessa noite: querem conhecer essas estratégias que eu vou apresentar aqui na live? Sim ou não? Se não, vamos dar boa noite e vamos embora. Coloque nos comentários aí agora se você quer conhecer as estratégias que vão te ajudar, vão vencer então essa baixa energia que você está tendo. Essas estratégias que eu vou apresentar aqui, muitas delas eu já usei, algumas delas eu ainda uso e tem algumas que eu ainda não usei. Sei que elas existem, mas ainda não usei, tá certo? Algumas delas eu não usei. Para mim, né? Já usei com outras pessoas que eu acabei ajudando. Então, olha, o povo já está respondendo aí que querem. Então, papel e caneta na mão aí. Papel e caneta na mão para a gente trabalhar aqui hoje à noite, tá bom? E aí, o que eu quero dizer com isso? Você pode pegar essas estratégias e se você não estiver anotando, depois você volta com calma na live, vai pausando e vai pegando bem certinho. Você pode pegar essas estratégias e você vai fazer teste. Tudo na vida é teste. Não significa que todas elas vão funcionar para você. Mas eu te garanto que pelo menos uma, duas ou três delas vão transformar a sua vida. E aí você precisa entender um princípio que está por trás dessa situação. E nós vamos falar nessa live hoje. E você pode recorrer a essas técnicas se você estiver absorvendo o estresse ou os sintomas de outras pessoas. E aí você recorre a elas porque você precisa liberar isso. Quer ver? Vou te dar um exemplo de que praticamente quase todos nós temos um pouco, ou somos um pouco empatas. Você já chegou em um ambiente que você estava num determinado lugar e chegou determinada pessoa e você passou mal? Você se sentiu mal? Algo errado, algo ruim, algo estranho aconteceu no ambiente? Você já sentiu isso? Se você já sentiu isso e você simplesmente saiu fora, ou aquilo te ocasionou mal, você se sentiu mal e ficou mal,
Coloca para mim aí se isso já aconteceu com você. Se isso já aconteceu com você, pode ter certeza que 99,9% você é uma esponja, ou seja, você é um empata. E como que a gente resolve? A primeira estratégia, então, lembra que eu falei para você e falo em todas as nossas lives, eu falo, quer resolver os problemas da sua vida, faça perguntas para você. Problemas emocionais se resolvem com perguntas. Ah, Uriel, como que eu encontro a raiz dos meus problemas? É perguntas. Lembra que eu sempre falo aqui da avenida que liga ao nosso inconsciente, ou seja, o nosso aterro sanitário, que carinhosamente eu chamo, onde fica armazenado um monte de pensamento velho, um monte de cacareco, os lixos emocionais que as pessoas jogam contra nós, está tudo lá no aterro sanitário, está tudo lá no inconsciente, está vindo. E tem uma avenida, e essa avenida ela vem do teu inconsciente e estoura no teu córtex pré-frontal, ou seja, na sede dos teus pensamentos. E aqui em cima eu chamo carinhosamente de biblioteca, como se tivesse um monte de livros arquivados e esses livros estão contendo a tua vida. E aqui tem o livro do ódio, tem o livro da depressão, tem o livro da angústia, tem da dor emocional, tem do mimimi, tem do ó dia, ó azar, ó miséria, ó tristeza, do pessimismo. E por quê? Porque eles foram sendo formados ao longo da vida, eles foram sendo escritos ao longo da vida. E nessa avenida que está indo e está voltando, é como se eu pegasse uma caneta e passasse assim na sua mão. E eu perguntasse para você, tá doendo? Você, não, claro que não tá. Mas se eu ficasse um dia fazendo assim, se eu ficasse um mês, um ano fazendo assim, você ia dizer, tá louco? Ia me machucar, ia me ferir. E é exatamente o que os pensamentos negativos estão fazendo com a tua vida. Nós temos entre 40 a 70 mil pensamentos diários. Alguns estudos chegam a falar em 80 mil pensamentos diários, a maioria deles negativos. Na live de ontem, inclusive, a Janaílza, não sei se ela está aí, a Janaílza até disse assim, mas Uriel, por que a gente tem uma tendência muito grande a ter mais pensamentos negativos do que pensamentos positivos? E eu respondi ontem, me permita agora falar de novo, de repente é para alguém que está novo aqui, porque nós fomos criados no negativo. Quando que você lembra do teu pai, pode ser o exemplo de pai, que a maioria dos bloqueios emocionais vem do lado paterno, ou seja, o pai bloqueando. Quando que você lembra do teu pai te colocando sentadinho no teu colo, olhando nos teus olhos e dizendo assim, você é linda, você é lindo, você é incrível, você é especial, você vai crescer, tudo que você colocar a tua mão vai se transformar, você vai ser bem sucedido nos teus relacionamentos, Quando que você lembra isso? Você lembra? Tem alguém aqui nessa live que lembra o pai fazendo isso? Ou seja, nós fomos criados no negativismo. Pais que batiam nos filhos e mandavam calar a boca. Pai que ameaçava o filho e dizia assim, eu vou te arrebentar, maluco. Eu vou sentar o chinelo nas tuas costas. Olha a vara de marmelo. Olha o cinto não sei do que. Ou seja, fomos criados com um verdadeiro terrorismo em alguns momentos. E tremia de medo. E alguns não era o pai, era a mãe. Morria de medo da mãe ou os outros cuidadores. Ou pior ainda, vivia de casa em casa porque os pais falharam em relação a você. E quando você olha para essa questão, chega um ponto em que a gente vive no negativismo, ele habita dentro de nós, ele faz parte da nossa vida. Ó, o Júlio colocou nem o pai nem a mãe, tá vendo? E muitos têm essa história, foram cuidados por outras pessoas. E quando você percebe essa situação aqui, você precisa fazer perguntas para descobrir a origem dos seus problemas. Então, quando você está olhando para os pensamentos, está começando a vir e voltar assim, ó. Ah, você não presta, você não tem valor, você tem que morrer, ô praga, você nunca vai ser ninguém na vida. Olha o pensamento recorrente que está vindo. Aí eu tenho que pegar papel e caneta, que eu já disse para você, identifica, meu filho. O que é identificar? Identificar é dar nome aos bois, né? Pensamento, que pensamento é esse? Que eu não tenho valor. Que eu não presto. Qual que é a característica desse pensamento? Aí você começa a identificar. Qual é a característica? A característica dele é que ele é recorrente, ou seja, ele está indo e voltando. Outra característica, ele me deprime, ele me joga para baixo, ele me tira a vontade de viver. Então você vai colocando no papel. Aí uma outra pergunta, olhando para dentro de você. Tá, mas e essa situação de que eu não tenho valor? Da onde veio isso? Quando começou isso na minha vida? Tudo tem uma origem. Aí você começa a fazer perguntas, mas quando? E você vai lembrando, daqui a pouco você encontra, tá lá, ó, pá!
lá atrás, num determinado momento, o pai brigou, o pai gritou, seja lá quem for, o marido, não sei, gritou e disse assim: você não presta para nada, você não tem valor, você é insignificante. E isso entrou dentro de você e você tomou como verdade. E está dentro das tuas crenças de valores, e essas crenças de valores, elas estão destruídas. Ou seja, você nasceu e você não está sendo quem você deveria ser. Ou seja, você nasceu e não é quem você deveria ser. Mas você é uma cópia de uma programação. Você foi programado para falhar. Você foi programado para se automutilar, se autodestruir. E aí você chega na origem. Caramba, aqui está a origem. E aí como que resolve a parada? Tem que resolver a parada. Ah, descobriu, é o pai. Tá, mas e agora? O que eu faço? Meu pai está vivo. Vamos imaginar agora um exemplo, pai vivo. Como que você precisa resolver essa parada? E pode ser qualquer situação de bloqueio ou trauma com o pai. Você precisa liberar perdão, filhinho. Se você não liberar perdão, você está morto. Ah, o pai é vivo, mas o pai é aqueles bugrão ou alemãozão, ou seja lá o que for, porque eu mato, porque eu pico, porque eu como com farinha. Não tem gente que é assim? Misericórdia, rapaz. Como é que eu vou enfrentar essa criatura? Mas tem que ir lá. Chega pro teu pai, já está mais velho. Fala: papai, eu preciso conversar um negócio com o senhor e eu queria depois a sua opinião, mas antes eu vou falar, me dá 5 minutos para eu falar, depois de 5 minutos a gente para aqui, a gente resolve. Pode ser, papai? Claro, pode ser. Só que aí você combina: pai, eu vou começar a falar, o senhor não pode me interromper. Então se ele tentar interromper, eu falo: pai, você me deu 5 minutos, então... Aí o que você faz? Você fala: pai, eu queria conversar com o senhor aqui um pouquinho, ou você, sei lá como você chama seu pai, e nós temos um problema. Que problema nós temos? Pai, eu descobri que eu tenho um problema emocional assim, que isso me sabota, faz com que eu não consiga me desenvolver, que eu não consiga produzir, que eu não consiga ganhar dinheiro, que eu me sinto isso, que eu me sinto aquilo, e você vai falando. Você não contou a origem ainda. E aí eu comecei a fazer um teste, um exercício, eu fui buscando, pai, num determinado momento, o senhor estava irritado comigo lá atrás, e o senhor falou isso. E isso entrou para minha vida, só que você trabalha com o tom de voz, né? Você não vai brigar com ele, não é essa a intenção. Isso alterou a programação da minha vida. Mas papai, eu aprendi como resolver a parada e eu decidi te perdoar. Pode ser que ele fique meio assim, né? Se ele é meio rasga fácil, se ele é daquele que toma pólvora com pimenta, aí talvez seja complicado, mas não interessa. Eu decidi te perdoar, papai. E me dá um abraço aqui, eu te perdoo, o senhor não sabia o que o senhor estava fazendo. E olha, 90% dos casos, a própria pessoa acaba dizendo: nossa filho, eu não sabia, me perdoe por isso. E acabou. Ah, mas papai está morto. Como que você resolve a parada? Vai lá no cemitério. Vai no cemitério, esse é melhor ainda, porque vai no cemitério e você rasga tudo e joga tudo em cima. Não está ouvindo mesmo? E você fala tudo para a criatura, mas joga, destruiu minha vida, você arrebentou comigo. Mas aí chega aquela parte, né? Mas eu decidi te perdoar. Não, a esse você fala: não porque você merece, seu isso, seu aquilo, o que você quiser falar, mas porque eu mereço ser feliz. Você vai ver, é tirar com a mão. Pense bem, piorou a situação. Se o cara tá vivo e ele te provocou trauma quando você era criança, quando você era adolescente, você está carregando esse cadáver nas suas costas até hoje. Você está carregando esse monstro, esse peso nas suas costas por um homem que, em muitos casos, ele não sabia o que fazia ou sabia o que fazia. Foi cruel, foi terrível com você. E você está carregando isso até hoje. Isso que te sabota, isso que te entristece, isso que te arrebenta, isso que está te deixando doente uma vida inteira. Você continua carregando. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser avô, pode ser quem for. Rasga tudo que tem que rasgar, joga nas costas dessa criatura, e aí você diz a frase mágica: eu decidi liberar perdão, eu decidi te perdoar, não porque você merece estar aí onde você está. Você pode falar, é despertar a tua ira, mas eu mereço viver, eu mereço ser feliz. Aí você jogou tudo, é tirar com a mão. E quando você olha para a questão de perguntas, pergunte a si mesmo: esse sintoma ou essa emoção é meu ou é de outra pessoa? É meu o sintoma ou é minha essa emoção? Então você está sentindo, né, um peso, está sentindo algo terrível na tua vida. Aí você vai fazer pergunta: mas pera lá, eu tive agora há pouco com o XYZ.
Olha como eu tô, olha o meu estado, olha a minha pressão arterial, olha o meu coração. Isso é um sintoma meu ou é uma emoção minha? Ou é de outra pessoa? Quando você olha para isso, e essa é uma dica incrível, porque se você faz esse teste, você vai perceber que você está absorvendo a energia de alguém. E quando você percebe, você entra agora num processo de você começar a experimentar a mudança. Você começa a se transformar. E se você está absorvendo, você pode perceber. Você está bem, você está sorrindo. E aí daqui a pouco chega aquela pessoa, essa pessoa terrível, esse vampiro emocional, e você sente algo ruim, você absorve e o teu humor repentinamente muda. Já aconteceu isso com você? O humor muda repentinamente, o seu estado físico muda em torno dessa pessoa. Você pode começar a suar, coração pode começar a bater acelerado, você pode sentir uma sensação horrível, você pode sentir suor frio simplesmente pela presença de uma pessoa. Ela abriu a boca ou só a presença dela já começou a te deixar mal. Já aconteceu isso com alguém? Se já aconteceu isso com você, pode ter certeza que você está absorvendo. E provavelmente, se você não se sentiu ansioso ou ansiosa, você não se sentiu deprimido, deprimida, exausto ou doente antes, ou seja, você estava aí na tua vida normal, você não estava ansioso, não estava ansiosa, não estava deprimido, não estava nada ruim com você, você não estava doente, e pode ter certeza que o conforto, pelo menos em partes ou parcialmente, ele está vindo direto dessa pessoa. E se você mudar o desconforto, se você sair de perto dela, e aí você percebe, sair de perto dela, o desconforto saiu, essa sensação ruim desapareceu, saiu de perto dessa pessoa, eu melhorei, definitivamente não é teu. Ou seja, essa emoção não é tua, esse sintoma não é teu, você está pegando de outra pessoa. Os sentimentos são cativantes, especialmente se eles estiverem relacionados a alguns problemas que a gente chama de botão quente, ou seja, botão quente é não toque, né? Não deveria se aproximar desse tipo de coisa. Você está mais sujeito a sentir dores físicas ou emocionais que ainda não superou em si mesmo. Então, quando a gente olha para a nossa vida, é muito importante fazer uma análise. Por que a gente tem tanta dor emocional? Por que a gente tem tanta angústia emocional? Porque grande parte das nossas situações não foram resolvidas. Dentre elas, eu citei o exemplo aqui de liberar perdão. Todos nós que passamos por processos dolorosos emocionais, pode ter certeza que nós temos, em algumas situações, falta de perdoar, ou a pessoa que nos feriu, ou perdoar a nós mesmos por algo que a gente fez. Grande parte dos problemas de pessoas que estão nos consultórios é simplesmente falta de perdoar alguém ou se perdoar. É forte isso, não é verdade? Pode ser que eu esteja falando nessa noite exatamente para algum homem ou alguma mulher que você precisa se perdoar. Você não se perdoa por aquilo que você fez. E por que isso é verdadeiro? Porque constantemente você fica lembrando daquilo e a tua mente te acusa de dia e de noite, fica te acusando. Então você não resolveu a parada. Foi algo que você fez ou algo que deu a entender que você é culpado de determinada situação, mesmo que talvez você não seja. Mas você ainda não se perdoou. O dia que você começa a liberar o perdão, a sua vida se transforma. Quando você libera o perdão, você não libera porque o outro merece, que se lasque o outro. Porque o outro está vivendo a vida dele, está vivendo a vida dela, está, como diz a minha mãezinha, que tem 81 anos, está lá espalitando os dentes e você está morrendo. Então, quando você olha para isso, libera perdão, e quem libera perdão deixa ir. Liberar perdão não significa ter perto. Fica comigo até o final dessa live que você vai ver o que a gente vai enfrentar aqui daqui a pouquinho. É uma chave incrível de transformação. E quanto mais você curar os problemas que são internos, os problemas que você não resolveu na tua vida, que desencadeiam os teus problemas emocionais, menos provável será que você absorva as emoções dos outros. Você escutou o que eu disse? Quanto mais você curar, ou seja, quanto mais você entrar dentro das tuas origens de problemas emocionais e você curar as tuas origens emocionais, menos provável será que você absorva, ou seja uma esponja emocional de outras pessoas.
Então vai se levantar um homem, vai se levantar uma mulher, vai latir, literalmente latir, vomitar em cima de você. Você vai olhar para essa pessoa, entendeu? Ó, não tô nem aí, cara, que se lasque. Eu vou fazer o exercício que eu ensino, que é a técnica de congelamento, que eu já ensinei para você. Você congela aquela emoção negativa e solta, deixa ir. Passa por você como se fosse um para-raio, porque você começa agora a atingir exatamente a blindagem emocional. Não te provoca tanto impacto, tanta dor como antes provocava, porque agora você tem o controle. Agora você tem o desenvolvimento agora da inteligência emocional, e a gente gravou uma live só sobre isso esses dias aí. Então lembre-se, resolva os teus problemas emocionais. Quanto mais você curar a tua parte interior, menos provável você vai absorver as emoções negativas de outras pessoas. Então, primeira chave incrível, pergunte: esse sintoma é meu? Essa emoção é minha? Se não é minha, é da outra pessoa. E se é da outra pessoa, você vai ficar carregando? Segunda chave, agora muito importante, uma estratégia incrível para você blindar o seu emocional. Essa é fantástica, gente. Respire e repita um mantra, que ele tem ajudado muitas pessoas a combater aí a energia negativa. Quando a negatividade, então, ela aparecer, concentre-se imediatamente na sua respiração por alguns minutos. E eu sempre ensino aqui que a respiração ela é lenta e profunda. Lenta e profunda, né? Então você vai puxar e vai soltar. Quando você está infestado de emoções negativas, você não prende o ar. Você respira lenta e profundamente e você solta. Porque quando você respira, o simples ato, você arruma a postura, porque uma tendência que a gente tem quando você está levando cacetada de tudo que é lado e é gente te maltratando, gente te machucando, as tuas emoções explodindo, você começa a ficar assim, ó, arcado. Arrume a sua postura, solte todo o ar do seu pulmão e puxe o ar pelo nariz, lenta e profundamente, e aí solte. E quando você então prende a respiração ou você respira de forma superficial, ou seja, forma rasa, você acaba mantendo a negatividade. Você está passando por tantos problemas emocionais e a tua tendência é você não respirar direito. E quanto menos você respira, você piora o seu estado emocional. Por quê? Porque quando nós respiramos, lembra que eu já falei aqui para você, o nosso pulmão ele tem uma capacidade de elasticidade pulmonar para entrar cerca de 5 litros e pouco de ar. 5 litros e 200 ou 300, não lembro agora. Mas mais de 5 litros de oxigênio. Sabe o que significa isso? É muita coisa. Mas a maioria da gente respira errado. Então puxe o ar lento e profundamente. Quando você respira da forma correta, você oxigena as suas células, você oxigena o seu sangue, você oxigena o seu cérebro. E quando isso acontece, você libera toda a negatividade que está na tua vida. É fantástico isso, não é? Então, vamos fazer o exercício agora comigo aqui? Solta todo o ar nesse instante. Puxa o ar. Solta o ar. Puxa o ar. Solta o ar. Arruma a postura aí, rapaz. Mais uma vez, puxa o ar. Solta o ar. E quando você faz esse exercício, lembra que eu te falei para você repetir um mantra? E o que é o mantra? O mantra é uma frase que você vai repetir. E você pode estar respirando, puxa o ar, solta o ar. E você diz: volte ao remetente. Volte ao remetente. Volte ao remetente. Ou seja, você está tirando de você. Isso não é um passe de mágica, isso não é uma crença religiosa, isso não é espiritualidade nenhuma, isso é simplesmente uma chave incrível que faz com que o teu cérebro, que está agora liberando emoções negativas, e você está dizendo: vai embora, volte para o remetente. Então o camarada chegou para você e falou um monte para você. Volte ao remetente.
É a mesma coisa que às vezes a pessoa diz assim, tudo que você me desejar, que Deus te dê em dobro. Não é isso que às vezes a pessoa fala? É o que acontece. Eu estava dirigindo esses dias atrás e você sabe que os motoqueiros eles andam muito pelos corredores, né? E dependendo da maneira como estão os carros, fica estreito o corredor. E ficou estreito o corredor, o motoqueiro vinha que nem um malucão, não conseguiu passar, e ficou louco, desesperado, e respeito os motoqueiros, se alguém tá aí. Mas ele ficou estressado, e aí quando abriu, tinha fechado o sinal, porque ele queria passar e não deu, ele parou do meu lado e ficou... E é exatamente isso que eu fiz. Como eu tô de máscara, né, estava de máscara dentro do carro, e eu peguei, e eu dentro da minha máscara eu fiquei assim, blá, 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 igual aquela professora do Charlie Brown aí. Não sei se alguém assistiu aí o Snoopy, né? O Snoopy é da época de quem aí já passou dos 15, né? A professora do Charlie Brown. E eles só falavam assim, né? Mas a professora era incrível, porque ela falava lá, e eu fiquei repetindo assim, por quê? Porque eu não queria ser esponja. Eu não queria me contaminar com o lixo emocional de um cara que saiu da cama e não estava bem. De um cara que estava revoltado com o mundo, entendeu? E quando ele começou lá a falar as bobagens dele e xingar sei lá o quê, eu fiquei ali blá 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 blá. Ele não viu minha boca, ele não, né? Senão ele ia achar que eu estava brigando com ele, e eu simplesmente estava usando uma estratégia para não acontecer isso. E eu poderia estar dizendo volte para o remetente, volte para o remetente. Mas não, eu fui por esse caminho. Então, além de você recitar essa frase, que é um mantra incrível, você pode então respirar especificamente por aquilo que a gente chama de a energia tóxica da coluna lombar. Você pode reparar que quando você começa a receber uma série de cargas negativas, isso começa a doer muito, não é verdade? E vai doendo cada vez mais a sua coluna e você vai ficando num estado terrível. E quando você olha para isso, tem um estudo que fala sobre os espaços que existem nas vértebras. E esses espaços que existem nas vértebras lombares, eles são propícios para atuar como canais para a eliminação da energia prejudicial à saúde. Então, como existe mesmo esse espaço, e você está fazendo um processo de limpeza, de purificação através da respiração, você respira lenta e profundamente, você diz, volte para o remetente. Vamos imaginar que é uma crise que você teve com alguém que falou um monte de lixo para você, e você já aprendeu aqui, não carrega lixo emocional nunca mais. Você solta essa porcaria, não carrega. E aí você lembra dos espaços, você arrumou a postura, você está respirando lenta e profundamente, puxando e soltando, e você diz, volte ao remetente. E você começa agora a visualizar como se estivesse saindo por esses espaços, toda essa carga negativa, e ela vai saindo. No estudo fala que é a matriz energética da vida. Então, primeiro ponto muito importante, pergunta, né? Pergunta, essa emoção é minha? Esse sintoma é meu? Não, não é. Então é do cara aí que está me provocando. Segunda chave aqui agora é você respirar, fazer uso da respiração. A terceira estratégia agora, afaste-se do que está te incomodando. Ouviu isso? Afaste-se pelo menos 6 metros da fonte suspeita. Veja se você sente alívio. Não se preocupe em ofender os estranhos, né? Independente de onde for, consultório médico, cinema, lugar público, na própria casa. Se você estiver sentado ao lado de um grupo barulhento, ou num restaurante, pode ser também, e que você está sentindo esse tipo de coisa, está se sentindo desconfortável, se afaste. E saia de perto dessas pessoas. Então é muito forte isso daqui. Se uma pessoa está sendo vampiro emocional na tua vida, se ela está te maltratando, se afaste. Se afaste dela. Quarta chave aqui agora, limite contato físico. E abraços são uma escolha, né? Tem pessoas que talvez você já pegou na mão e você sente um negócio horrível, ruim. Então corte, evite isso. Mantenha a distância. Você não precisa abraçar esse tipo de gente que te passa uma carga muito forte e negativa. Uma outra coisa que você pode fazer se chama desintoxicação com a água. Água por dentro, água por fora. E é realmente tomar banho. E você pode tomar banho, se você tem uma banheira, melhor ainda. Mas banhos que a gente pode colocar sais. Existe um sal, por exemplo, de Epsom. Esse sal,
ele é calmante, um calmante incrível, e ele fornece magnésio também. Lembra de uma das aulas que a gente falou sobre o magnésio? O magnésio e a importância de você tomar o magnésio, e eu falo dentro do GPS emocional, eu ensino para os alunos também, no processo de desintoxicação de 10 dias, eles são desafiados a tomar magnésio, repor o magnésio líquido dentro deles. E eles passam por esse processo e eles vão tomando, e aquilo, ele acalma o sistema nervoso central. E ele serve para uma série de outras coisas, mas no meu caso aqui é para acalmar o sistema nervoso central. Então pessoas que viviam quadros terríveis de depressão, ansiedade e passaram pelo período de 10 dias dentro do detox emocional, do GPS emocional, eles transformaram a sua história. E você que está aqui na live e é aluno do GPS emocional, eu espero de coração que você continue tomando magnésio. Eu tomo até hoje e vou tomar o resto da minha vida, porque ele faz parte da transformação do seu emocional. E você pode também fazer uso aí de banho calmante, e esse banho calmante aqui você pode usar esse sal. E esse sal é incrível. Você pode adicionar também um pouco de óleo essencial de lavanda, e a lavanda ajuda muito a acalmar. E é um calmante incrível. E é um refúgio muito grande para pessoas que são empatas, ou seja, são esponjas emocionais. Você mergulhar, literalmente, se você conseguir ter uma banheira, uma bacia grande, você deitar dentro dessa bacia, dessa banheira, com fontes aí, então, minerais naturais que purifiquem e tirem tudo isso que está afligindo você. Sexta chave agora, incrível, ou estratégia incrível de transformação: estabeleça limites e fronteiras. Quando eu aprendi isso para a minha vida, eu me libertei, gente. Hoje, vampiro emocional não tem vez comigo. Eu tenho até muita misericórdia, viu? Porque eu sou rodeado de vampiros emocionais e tenho muita misericórdia, tenho muito carinho, mas tem hora que quando a minha liberdade está sendo, né, questionada, ou seja, porque a liberdade de uma pessoa termina quando a sua começa. Então, se uma pessoa ela está indo para um caminho complicado, fica difícil, ela está ultrapassando uma fronteira. E se você já avisou, que é o que acontece em fronteira, fica aí, não se aproxime, não faça isso, e a pessoa continua insistindo, vai levar um caroço na testa. A mesma coisa, você deveria cuidar da fronteira emocional sua. Ou seja, até que ponto você permite uma pessoa entrar na tua vida. Então, estabeleça limites, estabeleça fronteiras. Não há como contornar isso. Para sobreviver, para você prosperar, você precisa estabelecer limites com as pessoas. Senão, os vampiros, se você é uma esponja emocional, se você é um empata, que você está absorvendo emoções dos outros, se prepare para a derrota. Se prepare para a tristeza, se prepare para a doença emocional, porque o vampiro emocional, ele percebe quando você é um empata e ele faz vítima. Ele quer mandar em você. Ele assume o controle da sua vida. É como se fosse uma sanguessuga, tá conseguindo entender aquela sanguessuga, né? Ela vai grudar em você e ela vai absorver a sua energia. Então você precisa estabelecer limites. E se alguém está drenando a sua energia, você tem que, em primeiro lugar, pensar: eu não sou capacho. Sabe o que é um capacho? Capacho, pelo menos o que eu sei, não sei se você conhece assim, é como se fosse um tapete das pessoas limparem o pé. Eu não sou capacho. Então controle quanto tempo você gasta ouvindo esse tipo de pessoa, que ele é pessimista, que ele é um derrotista, que ele é aquele camarada do ó dia, ó azar, ó miséria, ó tristeza. Não vai dar certo. Aquele tipo de indivíduo assim que, se eu montar uma fábrica de chapéu, vai dar errado, porque as pessoas vão nascer sem cabeça. Ai. Quando você olha para esse tipo de coisa aqui, entenda isso. Não há problema em dizer a alguém: desculpa, não estou afim de ir a essa festa hoje à noite. Desculpa, não quero discutir esse tipo de coisa com você. Desculpa, mas você está ultrapassando os teus limites. Desculpa, mas eu vou fechar a página do livro. Desculpa, eu vou virar a página. Desculpa, não quero ficar perto de você. Desculpa, não quero nem a sua amizade. Aí quando você olha para isso, você começa a estabelecer limites e fronteiras.
Então, se uma pessoa está vindo para a tua vida e ela está te mutilando, destruindo, tirando o seu brilho, a sua energia, te adoecendo, afaste-se dessa pessoa. Ela tem que se cuidar, ela tem que se tratar. Mas se nem com você que está estudando as lives aqui, assistindo as nossas aulas, você não conseguiu ajudar essa pessoa, se ela não quiser se ajudar, não tem o que fazer. 7ª estratégia agora, crie um tempo sozinho para se reagrupar. Os empatas precisam de tempo sozinho. E por isso que você tem que se afastar de vampiro emocional. Senão você nunca vai ter saúde, tá conseguindo entender? Se o vampiro emocional, ele tá drenando a tua energia e você não se afasta dele ou dela, você tá encrencado. Então, o empata ou esponja emocional, ele precisa de um tempo, ele precisa se renovar, ele precisa se reencontrar. E se você captou a energia indesejada, reserve um tempo para se concentrar sozinho, pode ser alguns minutos, mas aí você se silencia para o mundo. Você está lá sem ruído, sem luzes fortes, sem chamadas, sem mensagem de texto, sem e-mail, sem internet, sem televisão, sem conversa. Às vezes é importante sentir sua própria energia e não ter ninguém por perto. Todos nós, em algum momento, às vezes a gente precisa se isolar. Só que o isolamento ele não pode ser contínuo porque ele é perigoso também. E isso vai ajudar a diminuir essa negatividade interna que está muito forte. 9ª estratégia aqui agora, eu faço muito isso, a gente chama de aterramento. Passe algum tempo na natureza. E esse tempo na natureza é para você fazer 2 coisas. Uma delas é colocar o pé no chão, em cima da grama ou na terra. Nós somos energia, temos energia dentro de nós. E você precisa descarregar. Porque às vezes você está com tanta energia negativa que você está pegando na partida assim, ó. Está morrendo por dentro. Então arranca o sapato, pisa na grama. Isso inclusive é uma técnica japonesa para eliminar problemas de enxaqueca. É pisar no chão. No chão não, na grama. Sinta a grama no meio dos teus dedos. Sinta a terra no meio dos teus dedos. Pisa no chão. Deite-se na grama e fique olhando para o céu, a formação das nuvens, para você realmente descarregar. A terra, para você ter uma ideia, ela emana cura. Ela cura a vida das pessoas. E você vai estar liberando toda essa coisa ruim, essa energia negativa. Sinta o remédio nutritivo da terra, vindo através dos seus pés. Essa é uma maneira incrível de você aterrar. Então, passe tempo junto à natureza. E eu finalizo agora, como última estratégia, no mundo em que a gente vive, eu falo muito dentro do Detox Mental, que é um programa que fechou-se agora, né? Mas dentro do programa Detox Mental, eu falo muito sobre ele, e vários alunos entraram, e eu ensino como que você faz uma desintoxicação mental num período aí de 7 dias. E uma das técnicas incríveis lá é como que você faz no conceito que envolve a pausa online, que é você se desconectar mesmo em alguns momentos do seu dia do mundo virtual, certificando então de passar algum tempo mais na natureza ou participando então de outras atividades que vão transformar a sua história. Ok? Chegamos ao final dessa live nessa noite e você percebeu como que eu posso blindar a minha saúde emocional. E por último, eu termino com uma das chaves ou estratégias mais importantes que existem, que você que viu a propaganda da live, você viu que eu estava com escudo e no escudo estava escrito o quê? Alguém coloca nos comentários aí. O que estava escrito no escudo? Valendo $1 milhão. Valendo R$1 milhão aqui agora. Não sei quem vai pagar, né? Mas tá valendo. O que estava escrito no escudo? Eu estava lá na capa da propaganda da live, no escudo que eu estava assistindo, tinha uma palavra lá. O que tinha lá escrito? Fala para mim nos comentários quem viu aí a propaganda da live. Fala para mim aí. Ah, deixa eu ver, tinha até uma pergunta aqui agora, eu acho que é pergunta, né? A Marilda colocou, quando você fala de ficar sozinho, para poder se agrupar é sair de casa, não sei, acho que a palavra não é agrupar, né? Na realidade é se reencontrar, é você se desintoxicar dessa situação.
Não, você pode sair de casa, pode sair ou pode ficar em casa. Agora, se você vai ficar em casa e tá cheio de gente, melhor é sair mesmo, entendeu? O que estava escrito no... Aí, o Júlio, Aline, parabéns, vocês viram aí, GPS. O que é GPS, gente? Não, eu não estou falando aí do GPS que você pega o seu carro e dirige, mas no conceito que envolve saúde emocional, é gerenciamento do pensamento saudável. Isso é GPS. É isso que eu ensino dentro do programa GPS Emocional, é isso que eu ensino dentro do programa Insight, gerenciamento do pensamento saudável. É você gerenciando os teus pensamentos. É você permitindo que sementes boas elas sejam plantadas e sementes ruins elas sejam tiradas aí da tua vida. Mas depende de quem? Depende unicamente e exclusivamente de você. Você é que faz a diferença. Nessa caminhada da vida, desde que você nasceu, ou melhor, antes de você nascer, dentro do útero materno, grudadinho pelo cordão umbilical da sua mamãe, você começou a receber uma influência de um mundo mau, uma influência de toda sorte de coisas ruins relacionadas às nossas emoções. Mas você era um bebê, ou um projeto de bebê. Dentro do útero materno ainda já estava tão pequenino, uma substância ainda informe, vamos dizer assim, sendo contaminada, sendo envenenado e sendo amaldiçoado dentro do útero materno. E quando eu olho para isso, nunca foi plano de Deus que você viesse à existência e você passasse pelas lutas, dificuldades e problemas que você passa no campo das emoções. Grande parte dos nossos problemas, pelo menos a maioria deles, eles vêm de outras pessoas, mas também que a gente chama de forma involuntária. Existem os problemas de forma voluntária que nós produzimos. Nós destruímos a nossa vida emocional também, com aquilo que nós colocamos para dentro de nós, com aquilo que nós alimentamos. E quando você olha para a mente de uma pessoa, essa terra incrível, é uma terra incrível, só que ela está ácida, ela está seca, é uma terra que está ruim, é uma terra amarga, mas quando você começa a trabalhar, adubar a sua terra com palavras de afirmações, adubar a sua terra fortalecendo a sua crença de valor, quando você começa a adubar essa terra jogando para o lugar que deveria ficar esses pensamentos ruins, esses pensamentos negativos, quando você ativa o seu córtex cingulado anterior, que é meio na parte mediana do cérebro, que é o freio das emoções, e se você não sabe fazer isso, assista uma live Como Curar um Cérebro Traumatizado, que está aí gravado, procura. E aí você vai aprender, acho que eu ensino 2 ou 3 exercícios lá de como você ativa o freio das emoções, porque ele foi colocado por Deus para frear o que está passando. Aí a coisa começa a ser diferente. Amaldiçoado, sim, no útero materno. Contaminado, sim. Recebendo talvez herança genética ou até memória genética. Nasce para essa vida. Talvez alguém que me assiste ou alguém que vai estar reassistindo a essa live que está gravada, que agora é ao vivo, mas vai ficar gravada. Talvez você não assistiu ao vivo, mas está assistindo gravado. Talvez você foi amaldiçoado dentro do útero materno, rejeitado dentro do útero materno. Eu lembro de um caso de uma garota que eu tratei, que a mãe dava murro na barriga e dizia: morre praga, morre praga. E a menina tinha traumas e bloqueios emocionais que a origem dela era dentro do útero materno. Totalmente uma vida destruída, uma pessoa que poderia brilhar, uma pessoa que poderia produzir muitas coisas, amargando nessa vida, viciada em medicamentos, principalmente no mundo em que a gente vive, em que você começa a manifestar sintomas depressivos, situações depressivas, transtornos de ansiedade, e alguém olha para você e diz assim: você é depressivo ou depressiva, você é ansioso ou ansiosa, e aí você toma como identidade, e você não é. Ninguém nasceu para ser deprimido. Ninguém nasceu para ter crises de pânico, ataque de pânico. Ninguém nasceu para ter transtornos de ansiedade, porque ansiedade todo mundo tem.
faz parte da vida, te prepara para a luta ou para a fuga. Está abaixo da sua linha racional 2 amígdalas do tamanho de uma noz, responsável, ali é a sede do medo e da ansiedade, para te preparar para a luta ou para a fuga ou para te proteger. O medo de você chegar na ponta de um despenhadeiro, na ponta de um prédio, e você ter medo da gravidade. Isso foi colocado por Deus para proteger você. Só que no mundo em que a gente vive, elas ficam superexcitadas por causa dos vampiros emocionais. E há um excesso de medo, um excesso de ansiedade que envenena o corpo inteiro. Aí a ansiedade benéfica que foi colocada pelo Criador na mente se transforma em ansiedade maléfica. E aí vem os transtornos de ansiedade. Mas você não é. Você está. É diferente, gente. Você está num processo de ansiedade. Você está num estado de depressão, mas você não é a depressão. Aí quando você começa a entender, porque todos nós passamos por processos depressivos, mas aí você toma uma muleta para a tua vida, porque os sintomas estão explodindo dentro de você. E eu não estou falando que medicamento é errado, não é isso não. Só que quando você usa como muleta para resolver os teus problemas, você vai passar a vida inteira, ouviu? A vida inteira tratando sintoma. E o que eu te desafio aqui é tratar origem, é tratar raiz, é entrar fundo dentro do teu inconsciente e tratar a origem dos teus problemas emocionais. Tem como fazer isso, Oriel? Tem. Mas quem vai tirar o medicamento é o psiquiatra, ele que te deu. Porque ele vai começar a perceber nas consultas, nas conversas, a diferença que você está. E vai chegar o ponto que ele vai dizer assim, vou diminuir a dose porque você está melhor. E vai chegar o ponto que ele vai dizer assim, eu vou tirar esse medicamento de você que você não precisa mais não. Sei lá o que você fez. E você resolveu o teu problema. Mas é olhando para dentro, é olhando para si. Faça uma análise sobre a sua vida. Quantos anos você tem? Quantas vezes nessa vida você já derramou lágrimas? Quantas vezes você olha para o futuro sem esperança? Um passado talvez destruído, um passado terrível, um passado que te arrebentou, um passado que você sofre de pensar, dói de pensar. Mas o futuro ainda não chegou. E às vezes você está olhando para o futuro e projetando o teu presente, que é o resultado do passado, projetando para o futuro e esquece que daqui a alguns dias o teu futuro vai ser presente e logo logo vira passado. Você está conseguindo entender? Até quando você vai permitir que isso ocorra na tua vida e com você? A pessoa que é responsável por você não é o marido, não é a tua esposa, não é os teus filhos, não é os teus pais, não é quem errou com você, é você que é responsável por você. Agora, destruíram a tua vida, o teu emocional, foi um homem, foi uma mulher, foi os filhos, foi o próprio pai, ou foi a mãe, ou os cuidadores, foi o professor. Você precisa liberar perdão, arrancar essa porcaria da tua vida e se libertar. Porque daqui a pouco você tem 95 anos, se chegar lá, e você vai olhar para a tua vida, ou seja, vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Eu amarguei a vida inteira, eu me auto-sabotei, eu me autodestruí. Então olhe para mim nesse instante e entenda algo. A nossa mente é um presente. Ontem na live a gente aprendeu que ela é mentirosa, ela está mentindo sobre você, mas é uma programação. Porque uma vida inteira você foi criado dentro do negativismo. Agora quando você olha, a terra é fértil, é? Os nossos pensamentos são sementes, sim. Então pense coisas boas sobre você. Faça a sua rotina diária, a sua rotina noturna, vai diante do espelho, olhe nesses olhos que tantas vezes derramaram lágrimas e diga, eu sou linda, eu sou lindo, eu sou incrível, eu tenho saúde, as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo, sou perfeito, eu tenho paz, tudo que eu coloco a minha mão prospera, eu tenho uma facilidade grande para produzir dinheiro na minha vida, porque tudo que eu coloco a minha mão está prosperando. Mesmo que não seja uma verdade presente, atual, vai se transformar. Porque você está mudando a programação da tua mente, porque a tua mente estava acostumada a que você ficava assim, eu não tenho valor, eu não presto, ninguém me ama, tenho o dedo podre para relacionamentos, eu nunca serei ninguém na vida, eu nunca vou ganhar dinheiro, e uma série de outras coisas. Agora você começa a mudar os teus valores. Você começa a dizer, sabe o que vai acontecer? Daqui a alguns dias, você vai olhar no espelho e você vai falar assim, nossa,
Não é que eu estou bonita? Não é que eu estou bonito? Você começará a enxergar quem realmente você é. Faz sentido isso? E aí você começa a produzir aqui, tratar essa terra e produzir aqui as sementes saudáveis que vão começar a produzir cada vez mais coisas boas na tua vida. Consequentemente, o que vai acontecer? Você começa a blindar a sua saúde emocional, que é o que você precisa fazer. Se fez sentido o que a gente conversou no dia de hoje, compartilhe. Você que está no Facebook, mande para outras pessoas. Você que está no Instagram, se você já no começo mandou para amigos, quando a live entrar gravada, vai lá de novo, comenta na live o que você achou e compartilha com 5, 6 amigos. Marque, não só compartilhe, marque seus amigos, escreva lá, @fulano de tal. E você vai ver que ele vai ver a live, vai chegar para ele. E eu queria terminar essa live nessa noite, lembrando algo incrível para você. Que você tem uma identidade, e a sua identidade é imagem e semelhança do Criador. E por que eu volto sempre a falar isso? Porque eu sou criacionista, eu creio em Deus. Eu não acredito que tudo que existe foi obra do acaso. E um dos maiores milagres é olhar para o útero materno e ver uma substância informe se transformando num ser tão maravilhoso que é você, que um dia foi você, que um dia fui eu, e que está sendo as crianças que estão nascendo. E dentro do útero materno se formaram ossos. Tem que existir uma inteligência por trás disso. Não é obra do acaso. E quando eu olho para essa situação, um dia ele disse, olhando para o ser humano, e ele disse, você é a imagem e semelhança. E foi tão forte isso que ele permitiu que os escritores sagrados colocassem no livro sagrado, que nós chamamos de Bíblia, que você é imagem e semelhança de Deus. Quando você entende isso, você começa a olhar para o mundo de uma forma diferente. Porque aí quando um homem se levanta e diz assim, maldito dia que eu te conheci, você é uma praga, você não presta, você tem que morrer. Quando você olha para alguém falando isso para você, aquilo entra por aqui e sai por aqui. Porque você entende que o teu valor não está condicionado a esse homem que está latindo, ou a mulher que está latindo, ou o filho que está desgraçando ali você, ou qualquer outra pessoa que está vomitando em cima de você, jogando lixo emocional em cima de você. Mas o teu valor, homem, o teu valor, mulher, está condicionada ao universo, está condicionada ao Criador. Então, cada dia na tua rotina noturna diária, fale isso. Eu sou a imagem e semelhança do Criador, eu sou incrível, eu sou especial, eu sou, e você começa a produzir a transformação dentro de você. E eu quero terminar a live como a gente sempre termina aqui, se conectando com aquele que você é imagem e semelhança. E a gente, para se conectar, a gente fecha os olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente perde a percepção do que está à nossa volta e a gente se conecta. Eu quero me conectar com o Criador. Você quer se conectar comigo e Ele nesse instante? Se você deseja ir na sua casa, curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos fazer uma prece. Poderoso Deus e onipotente Pai, te agradecemos por mais uma live, te agradecemos pelos ensinamentos, te agradecemos pela oportunidade de transformar a nossa mente, transformando o interior para transformar o exterior. Toma cada filhinho e filhinha em teus braços de amor, protege, dá saúde emocional, cura as debilidades, cuida de cada um de nós e dá-nos uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. E se você crê, diga amém aí na sua casa, escreva nos comentários amém. E eu termino a live dessa noite dizendo, você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que eles, e se você não desistir de mim, eu, Uriel Pedroso, não desistirei de você, tá certo? Lembre-se que nós vamos ter uma semana incrível, que vai ser a semana do destravar emocional, que vai acontecer do dia 8 até o dia 10 agora de março. Então corra, você que está no Facebook, embaixo da capa da página tem o botão Saiba Mais, clica, você entra para um grupo de WhatsApp, que é lá que você vai receber as informações. Você que está no Instagram, vai até a parte da minha biografia ali, quando você entra dentro aí do Instagram, quando você entra no meu nome, o que fala sobre mim tem um link em azul, clica no link azul, vai abrir uma página, você vai destravar emocional, clica, entra no grupo. O grupo é um grupo silenciado, ninguém fica mandando bom dia, boa tarde, florzinha.
Só os administradores na hora certa estarão escrevendo para você, e exatamente por esse grupo você vai receber os links para a transmissão ao vivo do dia 8 ao dia 10, que vai ser uma semana muito forte, só que ela não é aberta ao público, ela é fechada só para quem realmente quer trabalhar as suas emoções, seus traumas e seus bloqueios. Tá bom, ser de luz? Fique na paz, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.